Olá, meus amores! E aí, estão preparados para mais uma aulinha de português? Pronto, muito bem! Então, peguem aí o livro de português e acompanhem junto aqui com a Pro. Gente, hoje nós vamos falar de sílaba, isso mesmo. Eu quero que vocês vejam aqui com a Pro. Lê um trecho da música. Então, é uma música, a Pro Williane não vai cantar, mas vou ler aqui para vocês, tá bom? Todo rato tem um rabo longo, todo rato tem um faro esperto. Todo rato curte escuro, lambe restos. Todo rato deixa rastros, todo rato trai a mente. Todo rato assusta a gente, todo rato anda em bando. São os ratos, são os ratos, são os ratos, bem malandros, mas sempre tem um que é diferente. Tem sempre um que até surpreende a gente. Esse rato que aqui se mostra é um rato que a gente gosta. É um rato que em vez de catar lasquinha de queijo e comer na rua, prefere 1000 vezes um beijo brilhante da lua. Então veja bem, uma musicazinha, né? Que vai nos orientar aqui na aulinha de hoje. Vejam bem, agora leia as palavras do quadro abaixo, respeitando o ritmo proposto. Então, vamos lá. Todo, escuro, assusta, malandros. Vejam bem, a Pro pronunciou cada palavrinha aqui, mostrando o quê? Pedacinhos. E esses pedacinhos que nós estamos pronunciados são chamados de sílabas. Cada grupo fonético que compõe a palavra, quando dito separadamente, torna a comunicação clara. As palavras acima foram pronunciadas por sílabas. Então, cada vez que eu pronunciei, eu estava pronunciando em pedacinhos. E esses pedacinhos são chamados de sílabas. Vejam bem, sílaba é cada grupo fonético que forma uma palavra pronunciada a cada emissão de voz. Cada vez que eu pronuncio, cada vez que sai um sonzinho daquela letrinha, eu estou pronunciando uma sílaba da minha palavra. Em nossa língua não existe formação silábica sem que haja uma vogal. Então, não tem como ter nenhuma sílaba sem vogal. Toda sílaba precisa de uma vogal, certo? Que pode ou não estar acompanhada por uma semivogal ou uma consoante. Vejam bem, as palavras, elas são classificadas em número de sílaba, certo? Nós temos palavrinhas que têm uma sílaba, que tem 2, 3, 4 ou mais sílabas. Quando nós vamos observar isso, nós temos uma classificação. E para essa classificação, nós damos para todas as palavras formadas de apenas uma sílaba, que são classificadas como monossílabas. Como, por exemplo, véu, sol, sal, mar, pá. Todas as palavrinhas que são formadas apenas por uma única sílaba são chamadas de monossílabas. As palavras que são formadas por 2 sílabas, elas são chamadas de dissílabas. Todas as palavrinhas que são formadas de 2 sílabas são chamadas de dissílabas. Como, por exemplo, rato, vamos lá, raiva, caso, sardas, são palavrinhas que são formadas de 2 sílabas. Todas as palavrinhas que têm 2 sílabas, elas recebem o nome de dissílaba. Palavrinhas que têm 3 sílabas, quando são formadas de 3 sílabas, elas recebem o nome de trissílabas. Como, por exemplo, batata, batata, 3 sílabas. Caneta, 3 sílabas, né? Vamos lá aqui. Folheto, 3 sílabas. Controle, 3 sílabas.
pode ser 4, 5 ou mais. Todas que têm mais de 3 sílabas, elas são chamadas de polissílabas, como submarino, enfraquecido. Ó, enfraquecido. 1, 2, 3, 4, 5, né? Orientadora. Aqui já tem 6 sílabas. Então, quando tem mais de 3 sílabas, elas são classificadas como polissílaba. Monossílaba, 1 sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. Polissílaba, 4 ou mais sílabas. Veja bem, sobre a intensidade na emissão das palavras, percebe que uma das sílabas será mais intensa que as demais. Essas chamamos de sílaba tônica. Ela existe independente do acento gráfico, está presente ou não na palavra. As demais sílabas faladas com menos intensidade são chamadas de átonas. Então, todas as sílabas, todas as palavrinhas, elas vão ter uma sílaba tônica. Isso quer dizer o quê? Uma sílaba mais forte. Tem palavrinhas que quando são acentuadas, quando elas já têm um acento, nós já vamos saber que elas são as sílabas tônicas. Elas são as sílabas mais fortes. Mas nós também sabemos, né, que existem as sílabas tônicas nas palavras, toda palavrinha tem uma sílaba mais forte, mas as outras sílabas são chamadas de quê, Pro? As outras sílabas, por não ser pronunciada com muita intensidade, com muita força, elas são chamadas de átonas. As fortes são chamadas de tônicas. E as sílabazinhas mais fracas são chamadas de sílabas átonas. Vejam bem, átonas não possui acentuação, não tem acento nenhum, não é certo? Não possui acentuação própria, isto é, são pronunciadas com pouca intensidade, como por exemplo, o, li, si e a, ok? Veja bem, as palavras também podem ser classificadas quanto à posição tônica, quanto à posição da sílaba tônica, para saber qual é a sílaba mais forte. Vejam bem, elas podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Todas as palavrinhas oxítonas é quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. É quando a sílaba tônica da palavra for a última e que ela seja a última, ela vai ser a sílaba mais forte. Vou voltar aqui. Para ser oxítona, a sílaba tônica precisa ser a última. A sílaba mais forte, ela tem que ser a última sílaba para ela ser classificada como oxítona. Veja bem, açaí. Toda vez que a minha sílaba tônica for a última, ela vai ser classificada como oxítona. Então, eu tenho que contar sempre última, penúltima e antepenúltima. Se açaí, o i está acentuado, eu já vou saber que ele é a sílaba tônica. E se ele é a última, ele vai ser chamado de oxítona. Paletó. O tó está acentuado. Última, o tó. Se é a última, ele vai ser oxítona. Ventilador. O do é a sílaba mais forte, não está acentuado. Mas na hora que eu pronuncio, eu vou saber que aí, ventilador, a última sílaba é a sílaba mais forte. E funil, o nil é a sílaba mais forte. Se é a última sílaba mais forte, vai ser chamada de oxítona. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra mais forte. Eu sempre vou ter que contar última, penúltima e antepenúltima. Aqui tem que ser a antepenúltima sílaba mais forte para ser chamada de paroxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, vai ser paroxítona, como toalha, Então, o A é a sílaba mais forte. Então, mesmo sem ser acentuada, eu tenho que pronunciar para saber qual é a posição da minha sílaba tônica. Então, toalha,
A. Então, última, penúltima, paroxítona. Vamos lá. Faxina, xin. Última, penúltima, paroxítona. Vamos ver outra aqui. Móvel. Última, penúltima. Então, se é a penúltima, eu vou sempre classificar ela como paroxítona. Pronto, mas móvel, aqui não já é a última? Não, a gente sempre vai ter que contar vindo aqui, ó. Última, penúltima. Sempre contando, certo, gente? Da direita para esquerda, certo? A gente, melhor dizer, da esquerda, desculpa, da esquerda aqui, ó, da pró. Sempre aqui, ó, última, penúltima, certo? Da minha esquerda à minha direita. Então, sempre vocês vão contar olhando assim, ó, da última, penúltima e antepenúltima. Agora, vamos lá. Brisa, o bri. Última, penúltima. Então, ó, a pró contou aqui, ó. Última, penúltima. Se a penúltima é a sílaba mais forte, ela é paroxítona. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. E lembrando que as proparoxítonas, gente, elas vão estar todas acentuadas. Então, vai ajudar muito vocês. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Olha aqui, ó. Protótipo. Então, aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Eu já vou saber que é proparoxítona, até porque está acentuada e vai ser proparoxítona. Símbolo. Última, penúltima. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima é a sílaba mais forte, tá acentuada e eu vou saber que é proparoxítona. Sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Tá acentuada e aí também eu já vou saber que é a antepenúltima sílaba proparoxítona. E assim sucessivamente. Então, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Em relação à tonicidade, palavras monossílabas são classificadas como átonas, né? Como tônicas ou átonas, como a Pró William acabou de falar. Tem umas que vão ser tônicas porque são as sílabas mais fortes e átonas porque são o sonzinho mais fraco. Os sons da fala, quando nós pronunciamos, aquele sonzinho vai ser bem mais fraco. Por isso que nós classificamos elas como tônicos e átonos. Então, os monossílabos tônicos, certo? Tem autonomia fonética, ou seja, são pronunciadas com intensidade, como tu, nós, pé, pó, sol e etc. Que existem várias monossílabas que são tônicos, né? Que são o quê? A sílaba forte. E os monossílabos átonos, que são aquelas que só tem uma sílaba, mas que a pronúncia dela é bem mais fraca, certo? Não tem autonomia fonética, o som dela é fraquinho e são pronunciadas com menos intensidade, como si, li, nos, di, da e entre outras que nós vamos ver até nos momentos das nossas correções, ok? Então, atenção, os monossílabos tônicos, que são os fortes, né? Não são necessariamente estar acentuado, então nem sempre vai estar acentuado. É como a Pró mostrou para vocês, vai ter algumas sílabas que são tônicas, certo? A sílaba mais forte, mas nem sempre eles vão estar acentuados. Uns podem estar, outros não, certo? São assim classificados por não se apoiarem foneticamente em letra anterior ou posterior. Não precisa de outra letrinha. Vejam bem, sobre a separação silábica, existem algumas regras. Vamos ver aqui. Nós temos hiato e dígrafos, né? Hiatos são quando as vogais, né, ficam em sílabas separadas e os dígrafos, que é o conjunto de, né, união de dígrafo, RR, RSS, CH, LH, né, formado pela consoante aqui, ó, RR, SS, XC, SC, S cedilha, que ficam em sílabas diferentes. Na hora que vamos separar essas palavrinhas, vão ficar em sílabas diferentes. Por exemplo, aqui, ó, poesia, né, arroz, assunto, excelente, descida, desça. Palavrinhas que tem o quê?
tem, né, os dígrafos, mas que ficam em sílabas separadas. Vogais e semivogais, que nós já estudamos, as vogais A, O e U, as semivogais E e I, né, que a Prauliane já passou para vocês, né? Então, vogais e semivogais de ditongo e tritongo, assim como letras dos dígrafos como NH, LH, CH, GU e QU, e encontros consonantais formados pela consoante R ou consoante mais L, que não se separam. Então, vai ter palavrinhas que tem os dígrafos separados e já vai ter outros que tem os dígrafos que não podem separar de forma alguma. Como aqui, ó, peixo, né? Peixoto, desculpa. Iguais, carrinho, né? E vamos lá, agulha, que tem os dígrafos e que não podem separar de forma nenhuma. Então, finalizo a aulinha com vocês, né? Qualquer dúvida nós tiramos na nossa aula interativa e na salinha. Um beijo da Prauliane.